Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Momento Saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o doutor Denis Eduardo Bertini Bó, psiquiatra. Doutor, a primeira pergunta, o que é pior, o álcool ou a droga? Obrigado pela presença. Muito bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui conversando com você, conversando com os telespectadores, para essa oportunidade para estar esclarecendo esse assunto que é bastante complexo e de bastante interesse. O que é mais problemático, o que é mais complicado? Eu considero tanto o álcool quanto as drogas ilícitas de igual dificuldade, de igual capacidade de causar problemas à saúde das pessoas. Tá? O álcool também é de crença popular que as drogas ilícitas seriam piores, né? Mas na verdade eu não considero isso. O álcool também é uma droga, né, bastante prejudicial, que causa bastante dano à sociedade, às pessoas que estão em volta daquele usuário, né, e também para o usuário, né, também para o corpo, para a saúde daquela pessoa que abusa do álcool. Então, tanto as drogas quanto o álcool são bastante prejudicial para a sociedade e para a pessoa. Doutor, uma pessoa que é viciado no álcool, qual seria o tipo de tratamento para ela? Olha, da mesma forma como para o álcool, assim como para as drogas ilícitas, você tem o mesmo tipo de tratamento. É um tratamento medicamentoso, né, associado à psicoterapia e a suporte social. Quais os efeitos que a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, o LSD causam ao cérebro das pessoas? Olha, você tem, aí você me perguntou uma pergunta bastante ampla aí, né? Porque você me fez uma pergunta bastante ampla. Porque assim, cada droga vai provocar uma reação específica no cérebro, tá? Uhum. Então você me fez uma pergunta bastante variada, então, né? Então vamos ser mais claros assim. As drogas mais populares, digamos assim, que seria a maconha, a cocaína e o crack. Então, por exemplo, você tem a cocaína e o crack. A cocaína e o crack são basicamente a mesma substância, né? Uhum. Que o crack é um subproduto da cocaína, né? Então é basicamente a mesma coisa. A cocaína é uma droga estimulante do cérebro, né? Do sistema nervoso central. Então, ela vai provocar que o cérebro fique estimulado, né? Então, ele vai ter alucinações, vai ter taquicardia, vai ter o seu organismo funcionando de uma forma acelerada, né? O coração batendo muito, enfim, sudorese, né? Agitação, né? Isso é a cocaína e o crack, né? O crack tem um poder muito grande também de causar paranoia, né? Ideias de perseguição, né? E a maconha é uma substância depressora do sistema nervoso central, do cérebro, né? Então ela vai provocar uma reação mais de ficar a pessoa fica um pouco mais calma, mais parada, né? Mais letárgica, né? Com um pensamento lento, né? Altera um pouco a forma como ela vê as coisas, né? Tem algumas ilusões, né? Ela vê um objeto, mas ela vê aquele objeto de uma maneira diferente, né? Altera um pouco a sensação de tempo, né? A percepção do tempo, enfim, é mais ou menos isso que acaba acontecendo. Isso com as drogas mais populares. As drogas sintéticas, como êxtase, LSD, qual o dano que causa? O êxtase é uma droga estimulante também do sistema nervoso central e tem mais ou menos a mesma reação da cocaína.
é um pouco mais potente no sentido de acelerar muito o organismo. Uma coisa que o êxtase provoca muito é que a pessoa perde um pouco a noção de o quanto de exercício físico que ela faz, né, que ela acaba se envolvendo. E aí, muitas vezes, ela entra num estado de desidratação muito grande, né? E isso é muito prejudicial e acaba até levando a casos graves de desidratação, né? E o êxtase. E o LSD, é basicamente uma droga alucinógena, né? Então o LSD provoca alucinações, né? Provoca com que a pessoa, basicamente, assim, para as pessoas entenderem de uma forma mais assim, popular, a pessoa sonha acordado. É como se ela entrasse num estado de sonho acordado. Doutor, essas drogas causam deformações cerebrais? Sim, sim. Causam. Todas essas drogas, inclusive o álcool também. Né? Todas essas drogas causam deformações cerebrais, causam lesões cerebrais que ficam para a vida toda. Lesões mesmo graves. Sim, mesmo que a pessoa pare de usar depois, né? Elas acabam ficando com alguma sequela. Geralmente, o senhor, pela sua experiência, depois que a pessoa que é viciada, tanto em álcool quanto em droga, faz um tratamento numa clínica, na liberação da clínica, qual tipo de tratamento que ela tem que fazer para o resto da vida? Sim, isso é muito importante, essa sua pergunta. Porque o que acaba acontecendo muito frequentemente é que essas pessoas se internam em clínicas e depois saem das clínicas, ficam lá alguns meses, depois saem das clínicas e acham que o tratamento encerrou e não faz mais tratamento. E isso é muito prejudicial, porque o tratamento para a dependência química é um tratamento muito prolongado, talvez para a vida toda. Tá? Porque a dependência química é uma doença crônica. Tá certo? Então, o tratamento tem que ser muito prolongado. Tá? Não é só aqueles meses que a pessoa fica internada na clínica. Então, ela tem que continuar o tratamento depois. Tá? E o que é interessante se fazer depois? Um acompanhamento em nível ambulatorial, né, com um médico ou com psicoterapia, em que a pessoa frequenta de uma forma regular, uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, algum tipo de apoio. Tá? Seja com médico, seja com psicoterapeuta, seja num grupo de apoio do tipo AA ou NA, tá certo? Mas a pessoa tem que estar em tratamento contínuo. Não pode abandonar, não pode só fazer o tratamento na clínica e não voltar mais. Doutor, geralmente o alcoólatra, o drogado, é um leigo que está te perguntando, após o tratamento ele corre o risco as duas patologias, tanto a depressão quanto a esquizofrenia. Procede essa informação? Procede. Na verdade, o que acaba acontecendo é o seguinte: você tem lesões cerebrais. Na verdade, o que acontece é o seguinte: existe um ponto anterior. Ninguém, da forma como eu vejo, ninguém torna-se dependente químico à toa. Né? Geralmente, as pessoas que se tornam grandes dependentes químicos graves, já têm algum tipo de patologia além da dependência química. Alguma coisa que faz aquela pessoa sair de um uso recreacional da substância para um uso mais pesado da substância. Por exemplo, uma pessoa que é depressiva, tá, e vê na droga uma forma de se aliviar da depressão. E aí ela se torna um dependente químico. Tá certo? E aí, quando ela para de usar, ela volta para a sua depressão inicial. Tá? Isso é uma possibilidade. E é muito comum. Outra coisa. Por outro lado, realmente, drogas como a cocaína, o crack, que é uma consequência da cocaína, o êxtase, tá? E o álcool são substâncias que causam muita depressão. Né? Então, a pessoa que para de usar essas substâncias, é muito frequente elas terem depressão depois do uso.
Tá? Não só depois que pararem e entrarem em tratamento, mesmo durante o uso, param de usar por algum tempo e já entram em depressão. É muito comum. Tá? Por quê? Por causa da lesão cerebral que essas substâncias causam no cérebro da pessoa. Tá? Então, a depressão, ela motiva muito ao suicídio. Sim. Por isso o alto índice de suicídio entre pessoas que usam drogas? Com dependência. Exatamente. Exatamente. É um grupo de risco muito grande para o suicídio, os dependentes químicos. Doutor, uma outra colocação. Nós temos uma lei antimanicomial. Só um minutinho, deixa eu só... Desculpa eu estar te interrompendo. Você me perguntou sobre a esquizofrenia. A maconha, que é uma droga em que, de forma assim, popular, é muito considerada pouco lesiva e etc, 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 né? Até muitos defendem a liberação da maconha e tal. A maconha é muito perigosa para causar esquizofrenia. Então vamos lá. Tá certo? Vamos separar aqui. A cocaína, o crack e o êxtase causam a depressão. Mais depressão. Podendo causar esquizofrenia. Também, mas a esquizofrenia, essencialmente, a maconha tem mais risco. A maconha principalmente, claro, para aquelas pessoas que já têm uma predisposição, já tem algum risco. E aí a maconha pode desencadear. Uma outra pergunta, doutor, em termos de drogas. Existe a droga lícita, que é o remédio. Pessoas viciadas em remédio. Sim, existe. E como trabalhar isso? Tem o mesmo efeito patológico ao cérebro do que a droga ilícita? Tem, sim, tem. Existem substâncias que também causam, que a gente tenta evitar a dependência química de remédios, né? Porque também causam lesões no cérebro. Né? Por exemplo, os calmantes, os calmantes faixa preta, né? Que das caixinhas faixa preta, né? Os benzodiazepínicos que a gente chama, né? Que tecnicamente são chamados de benzodiazepínicos, que popularmente as pessoas chamam de calmante, né? Calmante faixa preta. Esses remédios também causam dependência, né? E que precisam ser usados com muito cuidado para que não provoquem danos maiores do que os efeitos benéficos. Né? É verdade. Doutor, uma colocação, e voltando àquela pergunta, nós temos a lei antimanicomial, que as pessoas não podem ficar internadas. Nós temos uma população de rua esquizofrênica e depressiva muito grande, que são pessoas de uma classe social menos privilegiadas, que as famílias não têm condição de cuidar e vivem nas ruas e se enveredando às drogas novamente. E no primeiro momento passaram por uma internação. No segundo momento, não tiveram condições de prosseguir o tratamento, estão nas ruas. Como o senhor vê essa situação real que as nossas grandes cidades estão atravessando? O que acabou acontecendo com a lei antimanicomial é o seguinte, realmente o manicômio, né, da forma como ele existia, né, não era algo realmente interessante, né, terapêutico, não era algo tecnicamente, enfim... apropriado, adequado, né? Ele deveria realmente precisava realmente passar por uma transformação. Tá certo? Agora, o que acabou acontecendo é que foram fechadas muitas vagas de internação, né? E não foram abertas vagas de internação ou vagas de tratamento na mesma proporção, para que houvesse, então, um atendimento adequado para essas pessoas. Né? Então, acabou tendo aí um certo descompasso nessa transformação. Né? Dentro da sua experiência, como um grande psiquiatra que uma clínica hoje, na nossa região, especializada para tratamento de dependentes químicos, ela é competente para o tratamento? Para a recuperação da pessoa? Olha, o que a gente observa muito é que você tem muito dessas clínicas,
ONGs, né? Não sei se a gente poderia chamar de ONGs, essas organizações fundações que se juntam, geralmente são ex-dependentes químicos que abrem, né, essas clínicas, e que têm muito boa vontade, né, para ajudar e querem colaborar e querem ajudar, mas que tecnicamente muitas delas acabam falhando um pouco, não tendo uma boa assistência técnica, né, para o tratamento. E principalmente o que acaba realmente falhando muito esses atendimentos dessas clínicas é justamente isso, é o pós, né? Muitas delas não têm esse trabalho de pós-internação, né? Não tem o trabalho de pós-internação ou não tem esse cuidado de orientar as pessoas a fazerem esse trabalho de pós-internação. Não seria de bom grado os médicos exigirem que toda clínica tivesse o trabalho e acompanhamento de psiquiatras? Sim, eu acho que sim. Mas isso é um trabalho que o poder público deveria fazer, né? A regulação o Ministério da Saúde, enfim, a Anvisa, seriam esses órgãos que deveriam cuidar dessa área, né? Porque eu vejo muitos leigos trabalhando, né, nessas entidades, tentando fazer um trabalho voluntário, até de ajudar as pessoas, mas sem a mínima condição de conhecimento. De repente pode usar uma técnica que pode até prejudicar a pessoa, né? Então isso é uma situação muito complicada, principalmente com o usuário de crack. Aí eu quero perguntar ao senhor, é lenda ou é verdade que a pessoa experimentou o crack, automaticamente ele já cai para o vício, porque a dependência é muito rápida? Não é verdade dessa maneira como você colocou, que uma vez que se usa já fica dependente. Isso não é verdade. Mas existe uma meia-verdade aí, um teor de verdade nisso. Porque realmente o crack tem um poder de causar dependência muito grande. Tá? E por quê? Porque o crack tem um efeito muito rápido. Toda droga que tem um efeito muito rápido tem uma capacidade de causar dependência maior. Tá? Qual é o tempo mínimo de tratamento para um dependente químico ou para um alcoólatra? Não existe. Não existe. Muito variável. Isso é de pessoa para pessoa. Tá? Isso não dá para dizer. Aí vem uma pergunta, mais uma vez, de um leigo, e os nossos telespectadores mandam várias perguntas, em virtude do quadro. A pessoa, para desintoxicar, demora, e nesse período, que é um período crítico, aí eu vou, mais uma vez, como leigo, seria de 6 meses. Ela tem algumas recaídas e chega ao ápice de tentar fugir de loucura para trás da droga? Então, esse período de 6 meses de intoxicar, ele é um período arbitrário. Tá certo? É arbitrário. Na verdade, o que você tem é um período que a gente chamaria aí mais crítico, em que a pessoa está fisicamente mais abalada e que precisaria se recompor fisicamente, né? Além disso, ela teria mais risco de ter a crise de abstinência, né, da droga ou do álcool e tal. Isso dentro de um mês. Tá? Dentro de um mês, ela teria mais, ela estaria mais fragilizada. Né? A partir daí, já não se teria mais tantos problemas nesse sentido. Tá? Agora, a dependência psicológica, não. Aí é uma coisa mais variável e mais longa. Né? Mas a dependência física, dentro de um mês aproximadamente, você estaria já mais resolvida. Doutor, o que seria fissura cerebral? A fissura que as pessoas referem, né, que se sente muita fissura, a fissura é essa compulsão, né, esse impulso para usar a substância. Né? É o que as pessoas relatam. Né? Essa vontade quase que incontrolável de usar a substância. Essa fissura, ela é consequência de 2 fenômenos que acontecem no nosso cérebro,
que é a crise de abstinência e a tolerância. Né? O que é a crise de abstinência e o que é a tolerância? A tolerância é aquele fenômeno que acontece quando a pessoa precisa usar cada vez mais substância para ter o mesmo efeito que ela tinha antes. Tá? Então ela usava uma quantidade X para ficar, enfim, doidona, né? E aí depois de um certo tempo ela tem que usar 2x, porque 1x já não é suficiente para ter o mesmo efeito. Isso é a chamada tolerância. E a crise de abstinência é quando ela para de usar ou ela diminui a quantidade de uso e ela começa a ter efeitos físicos, ela começa a ter reações físicas porque o corpo começa a pedir a droga. Né? Porque ele começa a não mais, o cérebro começa a não mais saber funcionar sem a substância. Né? Então ele começa a bater pino, digamos assim. Ele começa a não mais funcionar direito sem a substância. Aí a pessoa começa a ter vários efeitos, várias reações, porque o cérebro está pedindo a substância. Então, doutor, agora, no caso de uma pessoa viciada, seja qual droga for, dentro desses sintomas do cérebro, ele só funcionar de acordo com a ingestão da droga. Quando ele entra numa internação, ele passa por um tratamento, é substituída automaticamente uma droga por um medicamento para tentar motivar o funcionamento do cérebro? Esse que é o tratamento. É esse que é o tratamento. Esse que é o tratamento. E esse medicamento, para contrapor a droga, para fazer o cérebro funcionar, no futuro, não poderá ser prejudicial? Olha, a princípio não. Não. Tá? A princípio não. Né? É óbvio que todo remédio, toda substância tem os seus efeitos colaterais. Né? Todo remédio tem os seus efeitos colaterais. Isso é uma coisa que faz parte. Né? O que a gente tem que sempre pesar, na medicina a gente sempre pesa, né? É o risco-benefício. Né? O que é melhor, o que a gente tem que avaliar. Né? Se os efeitos prejudiciais são maiores ou menores do que os riscos positivos que aquela pessoa vai ter com aquele tratamento. Né? Doutor, os reflexos, uma pessoa drogada, ela perde quase totalmente os reflexos. Depois pós-tratamento, precisa de um acompanhamento psiquiátrico para tentar coordenar e readquirir os seus reflexos novamente? Sim, isso vai voltando conforme vai se tratando, né? Isso vai voltando gradativamente. Certo. Mas a pessoa ela não volta a ser sã como era antes do uso de droga? Olha, dependendo do nível de dependência que a pessoa se submeteu e de lesão cerebral que ocorreu, não, ela não volta mais. Existe uma sequela. E como o senhor, como psiquiatra, detecta a lesão cerebral e a intensidade dessa lesão? Então, ainda a gente não tem muitos exames para isso. Né? Dependendo da lesão, quando é uma lesão mais grave, às vezes a gente consegue detectar em exames de imagem, tipo tomografia computadorizada, ressonância, coisas desse tipo. Dependendo da lesão, se for uma lesão muito grave. Tá? Mas, de maneira geral, a gente não consegue detectar com exames. Tá? A gente detecta com o exame clínico. Tá? O exame clínico Seria do exercícios médico. Que o senhor pratica com o paciente para a gente ir observando, isso. A gente vai observando a pessoa, a gente vai, enfim, conversando com a pessoa, aplicando algumas perguntas e vendo as respostas, enfim, é por aí. Doutor, uma pergunta. Os pais que estão nos assistindo agora, como que se detecta que o filho está enveredando pelo mundo das drogas? Quais são as reações práticas? Chega no dia a dia, que a mãe e o pai podem perceber que tem algo diferente. Então, olha, geralmente os filhos começam a ter queda no rendimento escolar. Isso é um dos principais efeitos.
começa a ter em casa alguns comportamentos mais arredios, mais hostis. Companhias. Os amigos começam a ser amigos um tanto quanto diferentes, amigos que os pais não conhecem ou que acham estranhos. Também isso é uma coisa para a gente observar. Tá? Rotina. As rotinas do adolescente, do filho, começam a mudar. Os horários começam a ser outros. Né? Começa a chegar mais tarde em casa, começa a não dizer onde que foi, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Esses são os indícios de que alguma coisa não está dando certo. O que tem de verdade para o usuário de maconha em termos de alimentação? Ou é lenda que come misturado, doce, salgado, e a quantidade? É tudo lenda ou tem fundo de verdade? Não, sim, tem fundo de verdade. A maconha estimula muito o apetite. Estimula muito o apetite. Por isso que, inclusive, ela é indicada terapeuticamente para alguns tipos de tratamento de quimioterapia. Então, a maconha é estimulante de apetite. Às vezes a pessoa que não tinha um apetite tão grande, um adolescente, de repente começa a comer demais e misturar muitas coisas, bom os pais também é um fato para se observar, né? A maconha tem os olhos vermelhos também, né? Sei. A pessoa que usa maconha fica com os olhos vermelhos. Também é um outro indício. Doutor, o senhor como psiquiatra, a pessoa jamais vai enganá-lo, né? Não, nunca usei droga, não sou alcoólatra, só bebo socialmente, né? Quando chega no consultório. Não, às vezes a gente se engana, sim, porque isso acaba acontecendo, né? Nós não somos perfeitos, né? Sei. Isso é possível, sim, né? Isso acaba acontecendo de passar, sim, né? Não passa quando o grau de dependência é muito alta, né? Mas quando você está num grau menor, quando a coisa ainda está mais no início, é mais fácil de esconder, né? Doutor, nós estamos chegando no final desse quadro, nosso Momento de Saúde. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem como psiquiatra às pessoas, aos nossos telespectadores, inclusive da importância de todas as pessoas visitarem um psiquiatra a cada 6 meses. O que eu posso passar é o seguinte. Eu acho que assim, em termos de dependência química, em termos de droga, as pessoas acabam usando droga muitas vezes por curiosidade, né? E o que eu posso dizer é o seguinte: evitem ao máximo, né, de usar substância química, né? É muito perigoso, né? É muito prejudicial. As pessoas não imaginam o risco que estão correndo, né, em usar substância química. Tá certo? Então, tentar evitar, porque isso realmente é mexer com fogo. Tá certo? Quanto a fazer uma consulta com um psiquiatra, etc., eu acho que não deixem de procurar o médico, né, o seu clínico, quando tiverem alguma necessidade em relação ao problema, a problemas psicológicos, e se tiverem indicação dos clínicos para procurarem um psiquiatra, não tenham medo, porque muitas vezes as pessoas têm receio de procurar o psiquiatra porque acham que o psiquiatra é médico de louco, e eu não sou louco, então eu não vou, né? Então, não deixem de procurar, porque psiquiatra não é só médico de louco, né? Psiquiatra trata uma gama de patologias, né? E pode ajudar muito as pessoas. Quero agradecer a sua participação, doutor, a sua audiência. Até o próximo Momento Saúde, se Deus quiser.